Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, aqui para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para assim conhecer as coisas que nós devemos conhecer neste tempo da parte de Deus e seu programa. Para essa ocasião, quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, onde diz: Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o que necessitamos conhecer hoje. Podem sentar, queiram ter a bondade. Estamos vivendo no tempo em que necessitamos conhecer hoje todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, depois das que já aconteceram nas eras passadas, durante estes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. E agora aqui, esta voz como de trombeta, esta voz celestial é a voz de Cristo, pois em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, encontramos esta mesma voz falando a João e diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, que é o último dia, ou seja, é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor para os seres humanos é um milênio. São 1000 anos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. Esse Salmo de Moisés fala disto mesmo, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos. E agora, o último dia diante de Deus é o 7º milênio para os seres humanos. E esse é o dia do Senhor. Assim como o 7º dia da semana para o povo hebreu é o dia do Senhor, o dia de descanso, dia de repouso para dedicá-lo a Deus, agora o 7º milênio está tipificado no 7º dia da semana. Por isso, o 7º milênio é o milênio de repouso para a terra e para os que viverão na terra, porque repousarão destes afãs terrenos que se tem nessa terra. O reino milenial será diferente a forma de vida que se tem atualmente. Será um reino de paz, de amor, de harmonia, de felicidade e de repouso para a alma das pessoas. E não se estará vivendo na forma apressada que se vive atualmente, com os afãs das coisas terrenas. Não se viverá. O principal será para os que viverão no reino milenial as coisas de Deus. Atualmente, no reino dos gentios, as coisas materiais ocupam o primeiro lugar, mas no reino de Jesus Cristo, as coisas de Deus ocuparão o primeiro lugar. As coisas espirituais são primeiro e depois as materiais. E agora, durante o reino milenial, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 14 e Isaías capítulo
11, versículo 9. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor por meio da pregação do evangelho do reino e por meio da pregação do evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Em sua obra de reclamação será revelado ao povo, a todos que viverão no reino milenial será revelado a manifestação da glória de Deus, a glória do Senhor na segunda vinda de Cristo. Assim como durante estes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui, se esteve revelando a glória de Deus manifestada em carne humana em Jesus na primeira vinda de Cristo e a obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. E diz a Escritura em Zacarias, e todos me conhecerão, e também em outros lugares a Escritura, e diz, e naquele dia o Senhor será um, e um o seu nome. E diz também, e o Senhor será rei sobre toda a terra, sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. E agora, vejam vocês como o conhecimento de Deus e seu programa será revelado aos seres que viverão neste glorioso reino milenial, porque o primeiro é Deus e seu programa. Assim é no reino de Deus. No reino dos gentios não é assim, mas no de Deus sim, é assim. E agora, esta voz como de trombeta que falou a João no último dia, ou seja, no dia do Senhor, é a voz do Alfa e do Ômega. E quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é uma trombeta soando literalmente falando, mas a voz de Cristo falando à sua igreja no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no 7º milênio. E assim como falou a João, o apóstolo, falará à sua igreja e lhe revelará todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E estas são as coisas que nós devemos conhecer hoje, no tempo no qual nós estamos vivendo. Porque se não fosse necessário conhecer essas coisas, então para que Deus, Jesus Cristo, as iria revelar à sua igreja? É necessário conhecer essas coisas que em breve devem acontecer, porque entre todas as coisas que acontecerão, uma será a principal, a maior de todas, e é a segunda vinda de Cristo. E todo ser humano sabe que necessita conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo no tempo final. Porque da segunda vinda de Cristo dependerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E da segunda vinda de Cristo depende que nós escutemos a grande voz de trombeta, essa trombeta final, que é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, ou seja, no 7º milênio. E como vamos escutar sua voz se não conhecermos o mistério da sua vinda, para saber que é Ele quem estará nos falando no último dia com essa grande voz de trombeta e nos revelando todos estes mistérios? E agora, por meio de quem estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, já que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque Deus coloca a sua palavra revelada na boca e no coração dos seus profetas, para que esses profetas falem ao povo de Deus essa palavra revelada e a falam ungidos com o Espírito Santo. E nessa forma, o Espírito Santo, por meio dos seus profetas, fala ao povo. Vejam como nos diz Deus, por meio do profeta Zacarias, no capítulo 7, onde encontramos a forma em que Deus falou
ao povo hebreu, diz capítulo 7 de Zacarias, diz que Deus falou por meio dos profetas, mas eles não quiseram escutar, ou seja, o povo hebreu não quis escutar, diz. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por meio dos profetas era que Deus enviava a sua palavra, o Espírito Santo, por meio dos profetas, falava ao povo hebreu. Mas o povo hebreu não quis escutar. Agora vejam como Deus, por meio da sua manifestação em Espírito Santo, em seus profetas, fala ao povo, traz sua palavra por meio dos seus profetas, porque toda a revelação divina vem por meio de um profeta enviado por Deus para o tempo em que Deus vai dar essa revelação ao povo. E agora vejamos como também nos diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E agora, como veio a palavra de Deus revelada para o povo? Por meio dos profetas. As coisas reveladas são para o povo e são reveladas por meio dos profetas de Deus. E agora, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Deus diz que o povo escute? Ao profeta que ele levanta, que ele envia para o povo. Diz: Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde podemos encontrar a palavra de Deus para o tempo em que nos corresponde viver? Para o tempo em que nos corresponde viver, a encontraremos na boca de um profeta. E temos que saber quem é esse profeta que está anunciado na Escritura. Temos que conhecer essas Escrituras que falam desse homem através do qual Cristo estará falando à sua igreja e estará mostrando todas estas coisas que devem acontecer e que nós devemos conhecer neste tempo final. Agora vimos que a palavra de Deus está onde? Na boca do profeta que ele envia. E ele falará tudo o que eu lhe mandar. O que esse profeta enviado por Deus falará? Tudo o que Deus mandar falar, o qual ele coloca no coração e na boca desse profeta. E qualquer pessoa pode dizer que não está interessada em escutar um profeta, ou que não está interessado em escutar a voz de Deus. Mas isso não o deixa livre de responsabilidade diante de Deus. A pessoa tem livre-arbítrio, toda pessoa tem livre-arbítrio para crer ou duvidar, para ser crente ou um incrédulo na palavra de Deus, ao que Deus fala, a Deus e sua palavra. Mas toda pessoa é responsável diante de Deus e cada pessoa dará conta de si mesma a Deus. E agora, para as pessoas que não queiram escutar e para as pessoas que não quiseram escutar em tempos passados, quando Deus enviou
esses profetas, vejam o que será deles. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E isso sim que é algo terrível para toda pessoa que não quis escutar a voz de Deus por meio do profeta que ele enviou no tempo correspondente, na era ou dispensação em que Deus o enviou. Ou seja, que as pessoas contemporâneas com esse profeta são responsáveis diante de Deus de ouvir a voz de Deus através desse homem. Um profeta é um homem com as duas consciências juntas. E por isso, escuta de Deus e transmite essa mensagem ao povo. E agora, vejamos em Hebreus capítulo 1, onde São Paulo nos fala sobre os profetas que Deus enviou e diz, capítulo 1, versículo 1 em diante diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Deus falou por meio dos profetas ao povo hebreu, porque colocou sua palavra na boca dos seus profetas e eles falaram essa palavra. E, em seguida, diz que falou por meio do seu Filho. Diz, nestes últimos dias nos falou por meio do seu Filho. E também é um profeta. Jesus, o profeta de Nazaré. E o que são os últimos dias? Já que Paulo diz que Deus falou por meio do seu Filho, por meio de Jesus, nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para os seres humanos, e os últimos milênios são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E o último milênio, que é o 7º milênio diante de Deus, é o último dia. É no 7º milênio e último dia diante de Deus, em que Cristo ressuscitará os mortos fisicamente que foram crentes nele. E obtiveram o novo nascimento, e a nós, os que vivemos, nos transformará. Tudo isso é para o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio. É esse último dia, o 7º milênio, onde a voz de Cristo estará se escutando no meio da sua igreja como uma grande voz de trombeta. Isso nos fala de voz de arcanjo. Quando Deus falou por meio dos mensageiros de cada era, falou por meio de um anjo mensageiro. Isso foi voz de anjo. Foi Deus falando por meio de um mensageiro, a mensagem correspondente a essa era. E, em seguida, quando fala no último dia e nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer, isso é voz de arcanjo. É a voz de Deus por meio de um profeta dispensacional falando à sua igreja. Vimos que a grande voz de trombeta é a voz do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último. E o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer, que são as coisas que nós necessitamos conhecer hoje. E agora, por meio de quem? E estará falando estas coisas. E que coisas estará falando? Diz que são as coisas que em breve devem acontecer. E entre as coisas que devem acontecer no tempo final, neste tempo final, a maior de todas, qual é? A segunda vinda de Cristo, da qual os apóstolos
estiveram perguntando a Jesus quando Jesus esteve no Monte das Oliveiras. Diz no capítulo 24 de São Mateus, versículo 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Quando serão estas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Ele lhes ensinou que quando virem Jerusalém cercada de exércitos, esse era o tempo. E quando os discípulos de Jesus Cristo viram Jerusalém cercada de exércitos, no ano 70, e ainda desde 2 anos antes, quando viram Tito, o general romano Tito, cercando Jerusalém com exércitos, e dando a oportunidade a todos que quisessem sair de Jerusalém para que saíssem, e assim se rendesse Jerusalém, os discípulos que estavam dentro de Jerusalém saíram de Jerusalém, pois Jesus disse: quando virem Jerusalém cercada de exércitos, quem está dentro da cidade saia dela, porque chegou o tempo para a sua destruição, e os que estão fora não regressem a ela. Por quê? Chegou o tempo para a sua destruição. Esse era o sinal para eles. E os discípulos de Jesus Cristo que estavam dentro saíram de Jerusalém porque o general romano Tito lhes deu tempo, lhes deu liberdade para que saíssem, sem o exército romano matá-los. E se foram de Jerusalém. E agora o sumo sacerdote e demais sacerdotes e os levitas podiam dizer: essa é a cidade que Deus nos deu, e aqui temos o templo. Portanto, vamos orar no templo, para que Deus nos livre deste exército romano. Não sabiam que tinha chegado a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo profetizou da destruição de Jerusalém e do templo e disse que seria porquanto não conhecer o tempo da sua visitação. Por essa causa lhes viriam todos esses problemas, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, porquanto não conhecer o tempo da sua visitação, a visitação de Deus em carne humana na pessoa de Jesus. E agora, o sinal da sua vinda. Qual seria o sinal da sua vinda e o sinal do fim do século? Quanto ao sinal da sua vinda, ele, em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, que um sinal no céu seria visto. E esse sinal que seria visto como? No céu, o Filho do Homem vindo nas nuvens, ou seja, que as pessoas veriam as nuvens, mas esse é o sinal do Filho do Homem no céu. Aí estaria o Filho do Homem, mesmo que as pessoas somente veriam a nuvem ou as nuvens. Em outros dos evangelhos dizem uma nuvem. Aqui em São Mateus diz, nas nuvens. E em Apocalipse capítulo 10, onde nos mostra a vinda de Cristo como anjo forte que desce do céu, diz: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Assinala que é uma nuvem. Mas não há nenhuma contradição no que São Mateus diz que será nas nuvens e no que diz aqui Apocalipse que será em uma nuvem. Também em São Marcos ou São Lucas nos fala de uma nuvem. Vamos ver qual deles é. Em São Marcos nos diz que será nas nuvens, mas em São Lucas é onde nos diz que será em uma nuvem. Vamos ver. São Lucas capítulo 21.
capítulo 21, versículos 27 diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, ou seja, vossa transformação, sua transformação, isso é a redenção do corpo. Quando virmos estes sinais, temos que levantar nossas cabeças ao céu para estar com nossa mente e nosso coração e nosso olhar posto em Deus e seu programa e esperar nossa transformação. Mas para esperar nossa transformação, temos que estar escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer e que nós necessitamos conhecer para assim ter a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, a quem Cristo enviará? E através de quem Cristo estará em Espírito Santo manifestado, nos revelando todas essas coisas, através de quem Cristo estará falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, que nós necessitamos conhecer? Vejamos Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante, onde diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. A quem enviou? O seu anjo. Para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que nós necessitamos conhecer neste tempo final. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16 nos diz: o mesmo Jesus falando diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo disse que enviou o seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer, para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro à sua igreja. O mesmo anjo que tinha enviado a João apóstolo para dar a revelação do Apocalipse, agora o envia à sua igreja para revelar o significado destas profecias apocalípticas que estão em símbolos e que falam das coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Os mistérios contidos nesses símbolos proféticos correspondentes ao último dia, no último dia são abertos pelo Espírito Santo e são revelados ao anjo do Senhor Jesus Cristo e dados ao anjo do Senhor Jesus Cristo para que os revele à igreja do Senhor Jesus Cristo. E este anjo mensageiro é um profeta dispensacional. O profeta da dispensação do reino vindo, enviado por Cristo à sua igreja neste tempo final, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim nós obtermos o conhecimento do que necessitamos conhecer hoje, em nosso tempo. Agora chegamos ao tempo em que necessitamos conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, das quais o profeta Daniel, no capítulo 12 do livro de Daniel, quis conhecer, e foi dito que não podia conhecer essas coisas naquele tempo. Vejam como foi dito isto. Capítulo 12 de Daniel diz, capítulo 12, versículo 4 em diante de Daniel diz:
Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Até quando seria fechado e selado este livro? E as palavras contidas neste livro? Recorde que o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Por isso, estes símbolos do livro do profeta Daniel em seguida aparecem também no livro do Apocalipse. E agora, até o tempo do fim, seria fechado e selado este livro. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento, a ciência se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Estes são Gabriel e Miguel, um de cada lado. Mas sobre o rio estava outro. Esse é Cristo, o Espírito Santo. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: vem, esse é o Espírito Santo, ou seja, Cristo, em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, como faz também no livro do Apocalipse, no capítulo 10, que levanta sua mão direita ao céu e jura que o tempo não é mais, ou não será mais. E aqui diz, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, ou seja, por um ano e depois tempos, são 2 anos e meio tempo, são 6 meses, ou seja, por 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, do povo hebreu, todas estas coisas serão cumpridas. E já a dispersão do povo hebreu, vejam vocês, está se acabando porque estão regressando à sua terra para a vinda do Messias. Essa é a esperança de todo hebreu que regressa à sua terra. Eu ouvi, mas não entendi. Vejam, quando acabar a dispersão do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E agora nós estamos vivendo no tempo do fim, onde essas palavras são abertas para serem reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, para que assim conheçamos o que necessitamos conhecer hoje, em nosso tempo, para assim ter a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no fim do tempo. E agora, que coisas estarão acontecendo no fim do tempo, no fim do século, no qual nós vivemos? Para o fim do século foi que Cristo disse que se realizaria a ceifa, ou seja, a colheita, onde o trigo será recolhido e armazenado em celeiros. E para isso, o Filho do Homem enviaria os seus anjos. E o joio será atado em feixes para ser lançado no forno de fogo e ser queimado. Ou seja, os filhos do mal, que são o joio, para serem lançados na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes,
onde o dia ardente como um forno que virá os abrasará. Disse Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Mas para os que temem o nome do Senhor, no mesmo capítulo 4, o versículo que segue, que é o versículo 2, diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E o que significa isto? Para vós, os que temeis o meu nome, esses são os escolhidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, e depois, os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Nascerá o sol da justiça. E o que é o nascimento do sol de justiça? Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol de justiça. Por isso, no Monte da Transfiguração, quando ele ali foi transfigurado, seu rosto resplandeceu como o sol. E em Apocalipse, no capítulo 1 e também no capítulo 10, aparece o Filho do Homem, o anjo forte que desce do céu com seu rosto como o sol, vindo no último dia. O sol é o astro-rei. E Cristo vindo no último dia, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, é o Rei de toda a terra. O sol é o astro-rei, e Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, a segunda vinda de Cristo está representada no sol nascendo. E aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, ou seja, nascerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, se cumprirá a segunda vinda de Cristo. Se realizará a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E debaixo das suas asas, e o que são as asas do sol? As asas do sol de justiça. O sol de justiça é Cristo, e suas asas são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso Jesus, em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do sol de justiça, resplandecendo e nas suas asas trazendo saúde e salvação para os que temem o nome do Senhor, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos as coisas que nós necessitamos conhecer neste tempo. E para isso, Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Assim que os membros da Igreja de Jesus Cristo, as pessoas, não terão que quebrar a cabeça tentando interpretar a Bíblia, mas ter seus olhos espirituais bem abertos e saber que Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. E esse é o profeta da dispensação do reino enviado por Cristo à sua igreja no último dia, ou seja, no 7º milênio, que já começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E é o profeta mensageiro, no qual a manifestação dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, estarão manifestados no último dia, para, por meio da manifestação desses ministérios, vir com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem
da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando todas estas coisas e assim serem chamados e juntados todos os filhos e filhas de Deus, porque essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrará diretamente à alma de todos os filhos e filhas de Deus, entrará diretamente à alma de todas as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, e lhes abrirá o entendimento na alma e nas suas mentes, e lhes abrirá as Escrituras, e então as entenderemos e diremos: isto era o que eu estava esperando. Essas promessas divinas eram as que eu estava esperando, e agora são abertas. Essas promessas são abertos estes mistérios, e agora são tão simples que até as crianças podem entender e podem receber essas promessas e o cumprimento dessas promessas. E agora, por meio do anjo enviado por Jesus Cristo à sua igreja, é que todos os filhos e filhas de Deus, todas as ovelhas do Senhor escutarão a voz de Cristo, nos revelando o que nós necessitamos conhecer hoje, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Viram o simples que é tudo? Ninguém terá que quebrar a cabeça estudando e estudando para tentar descobrir esses mistérios, mas somente receber o enviado de Jesus Cristo. E por meio do enviado de Jesus Cristo, obteremos o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, de todas essas coisas que nós necessitamos conhecer neste tempo final para ser chamados, juntados e preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é um instrumento de Jesus Cristo enviado à sua igreja no último dia, e é um membro do corpo místico de Cristo redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João o apóstolo quis adorá-lo em Apocalipse 19, versículo 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10, o anjo lhe disse que não fizesse, não aceitou a adoração de João, e disse que adorasse a Deus, porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta dispensacional, enviado à igreja de Jesus Cristo, com a revelação divina de todas essas coisas que nós necessitamos conhecer hoje no tempo no qual nós estamos vivendo. As coisas que nós necessitamos conhecer hoje. Vejam a forma simples em que Ele as revelará à sua igreja, aos seus filhos, às suas ovelhas neste tempo final, por meio do seu anjo mensageiro, no qual Cristo estará em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja, ungindo esse profeta mensageiro e esse profeta, recebendo a revelação de Deus, a revelação de Cristo, e a revelando a todos os filhos e filhas de Deus. E assim, o que necessitamos conhecer hoje será conhecido por todos os filhos e filhas de Deus. Viram? A forma estabelecida por Deus em Sua palavra para nos revelar todas essas coisas que nós necessitamos conhecer? E não há outra forma. É a forma estabelecida por Cristo. E nenhuma pessoa tem uma forma melhor que a que Cristo tem para nos revelar o que nós necessitamos conhecer hoje. Não há outra forma. Ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O enviado de Cristo é o mensageiro
que vem nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa é a forma de conhecer a ciência certa, essas coisas que nós devemos conhecer. Não serão opiniões humanas, mas será a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja neste tempo final. E toda revelação tem que vir por meio de quem? Por meio de quem? De um profeta. Por isso, envia um profeta dispensacional, seu anjo mensageiro. O que necessitamos conhecer hoje. E viram o simples que será conhecer essas coisas? Recebendo ao que Jesus Cristo envia para revelar essas coisas. E assim, todos somos ensinados por Jesus Cristo, através do Espírito de Cristo, em seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho do que necessitamos conhecer hoje. E vimos a forma simples em que obteríamos esse conhecimento. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve, Cristo, por meio do seu anjo, nos revele todas as coisas que necessitamos conhecer. E em breve, nós sejamos transformados e todos sejamos levados à casa do nosso Pai Celestial com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Falemos de Cristo, revelando as coisas que Cristo disse que nos revelaria neste tempo final. Porque essas são as coisas que nós necessitamos conhecer neste tempo final. As coisas que Ele disse que devem acontecer neste tempo. E assim, não ser somente um crente de Deus, somente pela história, mas também pelo que Ele está fazendo em nosso tempo. E ter assim um Deus, não somente do passado nem do futuro, mas do presente. Um Deus que cumpre o que Ele prometeu para este tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.